Oi, oi, minhas lindonas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vídeo novo pra vocês aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês o passo a passo de como fazer uma francesinha de forma fácil, sem mistério, de forma simplificada. A intenção desse vídeo é principalmente esclarecer pra ti que é iniciante quais os esmaltes tu realmente vai precisar pra fazer uma francesinha perfeita. Eu tentei excluir o máximo de opções de esmalte, deixar uma francesinha bem básica para que tu possa treinar e executar a francesinha sem aquele monte de esmaltes translúcidos, perolados e tudo mais. Então, nesse vídeo, eu vou utilizar o mínimo de esmalte possível para te conseguir uma francesinha perfeita, profissional, sem se confundir com aquele tanto de esmalte e aquele tanto de opções. E também vou te dar dicas de como fazer a francesinha em unhas curtas. Então, fica ligadinha nesse vídeo. Se tu já gostou da ideia do vídeo, não esquece de deixar o teu like, ajuda muito o canal. E se for nova por aqui, seja muito bem-vinda, minha lindona. Se inscreve e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos aqui do canal. E eu também te convido a me seguir no Instagram. Por lá nós temos um conteúdo exclusivo e lá eu consigo tirar as dúvidas de vocês sempre pelo direct. Então vamos lá, minhas lindonas. Eu tô começando esse vídeo com as cutículas feitas e a unha lixadinha já pronta para esmaltação. Uma dica bem importante é antes de começar qualquer esmaltação que tu limpe as tuas unhas com o removedor de esmalte para evitar que tenha qualquer resíduo de creme que possa influenciar na tua esmaltação e acabar dando bolhas e acabar dificultando a esmaltação. Depois de fazer essa limpeza, a gente vem com uma base ou um fortalecedor da tua preferência. Eu vou utilizar esse daqui, que é a base concreto da Top Beauty que eu tô testando. Ela tem formol e na verdade ela é um endurecedor de unhas, então eu tô testando ela pra vocês e é ela que eu vou utilizar nesse vídeo também. Então eu vou passar uma camada dela nas unhas e vou mostrar pra vocês qual é a forma correta de passar, que vai facilitar até mesmo a hora da palitação e da limpeza das unhas. Como vocês sabem, eu sempre indico a base ou fortalecedor antes da esmaltação, ele deve ser passado bem lambuzado mesmo, em todos os cantinhos, inclusive em cima das cutículas, em cima do dedo mesmo, porque isso vai facilitar tanto na hora da palitação, como também vai facilitar na hora de tirar os borrados, porque o esmalte ele vai estar em cima da base e não vai manchar os teus dedos. Então é bem legal essa dica da base, se tu ainda não sabia, é uma dica bem bacana para quem está iniciando. Sempre passa a base bem lambuzada. Outra coisa importante, principalmente quando a gente vai utilizar esmalte clarinho, é deixar essa base secar um pouquinho. Se tu deixar 2, 3 minutinhos, já vai ser o suficiente e vai facilitar a tua esmaltação com esmalte clarinho. E isso vale para qualquer esmalte também, mas principalmente os clarinhos que mancham bastante. Então eu dei uma pausa para secagem de mais ou menos 2 minutinhos e aí a gente já pode continuar o processo de esmaltação. E antes de mais nada, eu vou mostrar para vocês quais são as opções de esmalte que eu escolhi para usar para vocês nesse vídeo. Eu vou utilizar esses 3 esmaltes, que é um princípio básico da francesinha e vocês já vão entender por qual eles podem ser ou não substituídos. Então eu simplifiquei pegando os principais esmaltes da francesinha, cada um com um tipo de cobertura diferente e vocês já vão entender todo o contexto de uma francesinha, como ela deve ser construída. Bom, o primeiro esmalte que vocês precisam ter é um branco puro. Eu vou utilizar o Pétala Branca da Colorama, que é aquele branco tradicional, para fazer a francesinha em si, que é aquela pontinha branca na unha. Vocês podem utilizar qualquer branco, desde que ele tenha uma ótima pigmentação, seja um branco, aquele Errorex mesmo, sabe? Aquele brancão que não mancha. Esse vocês vão utilizar para fazer a ponta da francesinha. Vou utilizar também o leite de coco, que ele entra no lugar do branquinho translúcido. Ele é um esmalte branco translúcido, lembrando que existem vários no mercado e de várias pigmentações diferentes. Então, quanto mais branquinho o translúcido for, mais branco vai ficar a tua francesinha, e quanto mais ralinho, menos pigmentado, mais transparente a tua francesinha vai ficar.
Então, eu vou utilizar o leite de coco e para nossa francesinha não manchar, eu vou utilizar esse cintilante da Lorac. Ele é o orvalho e ele tem uma super pigmentação, ele é super branquinho, o que evita da francesinha manchar. Lembrando também que tu pode usar qualquer cintilante branquinho da tua preferência e o resultado final da tua francesinha, se ela vai ser mais branquinha ou mais clarinha, também vai ser influenciado pelo cintilante. Se o teu cintilante tiver uma pigmentação forte como esse que eu vou utilizar, a tua francesinha vai ficar mais branquinha. E se o teu cintilante tiver uma pigmentação mais ralinha, que eu também vou dar um exemplo para vocês nesse vídeo, a tua francesinha vai ficar mais translúcida, mais transparente. Dito isso, nós vamos começar a montar a nossa francesinha. E o primeiro esmalte que a gente vai utilizar depois da base vai ser o cintilante branquinho. Lembrando que o cintilante também pode ser substituído por algum perolado branquinho. Eu vou utilizar esse da Lorac que eu mostrei para vocês, passando uma camada fina em todas as unhas. Vocês vão ver que a cobertura desse cintilante é uma cobertura de esmalte perolado, o que é bem raro de acontecer. Então, ele é um cintilante super pigmentado e vai deixar o acabamento da nossa francesinha bem branquinho e sem manchas. Lembrando que, claro, se tu preferir, é só pegar um cintilante menos pigmentado, caso tu queira uma francesinha com acabamento mais transparente. Então, eu vou passar uma camada fina desse esmalte em todas as unhas normalmente e ainda não vou estar fazendo a palitação. Como vocês sabem, raramente eu faço a palitação desde a primeira camada, então eu vou passar o cintilante sem fazer a palitação. Algumas dicas bem bacanas que eu quero passar para vocês, que eu considero dicas bem importantes, é na hora da esmaltação com qualquer esmalte clarinho, desde o cintilante até os translúcidos, vocês precisam ter a mão bem leve e não passar muitas vezes o pincel. E sempre que tu for utilizar um esmalte clarinho, tu precisa carregar um pouquinho mais o pincel, porque tu vai espalhar esse esmalte na tua unha sem arrastar ele demais, tá certo? Então, passei uma camada do cintilante em todas as minhas unhas, exceto no dedão, porque eu quero mostrar para vocês qual é a diferença de utilizar um cintilante mais clarinho e qual é o efeito que vai dar para que vocês possam escolher qual acabamento vocês preferem. Então, se tu quer um acabamento mais translúcido, mais transparente, tu pode utilizar, por exemplo, o cintilante platino da Risqué. Ele é um cintilante que não tem tanta cobertura, ele continua sendo um cintilante clarinho, que vai ajudar a não manchar a tua francesinha, porém, ele não é tão pigmentado, então ele vai conseguir te dar um acabamento mais transparente, se é isso que tu deseja. Então, no meu dedão, eu vou aplicar ele para mostrar para vocês, depois no resultado final, qual a diferença que dá, para que vocês possam também decidir qual cintilante vocês preferem e qual acabamento vocês querem na francesinha de vocês. Então, eu apliquei uma camada no dedão do platino da Risqué, que é um cintilante menos pigmentado, para depois a gente ver como vai ficar esse acabamento final. Passado o cintilante em todas as minhas unhas, eu vou dar aquela pequena pausa para uma secagem e aí vou vir com pétala branca fazendo a francesinha em si, que é a pontinha branca, né, na unha. Antes de começar a fazer a francesinha, eu quero dar uma dica muito importante para quem tem unha curta e não consegue fazer a francesinha unha curta, ou se tu é manicure e tem clientes com unha curta que te pedem francesinha e tu não sabe como fazer, a dica que eu te dou é adaptar o pincel do esmalte branco. Vocês vão ver aí um pincel normal da Colorama e o pincel que eu adaptei do esmalte branco. Então, ele fica bem mais fininho. Eu vou mostrar para vocês como que faz para adaptar esse pincel para facilitar em fazer um tracinho bem fininho na tua francesinha. Dá um pouquinho de lambuza, tu vem com algodão e removedor e vai limpar bem esse pincel para conseguir adaptar. Depois que tu limpou bem esse pincel, tu vem com o alicate tirando a bordinha das cerdas do pincel, sempre ao redor do teu pincel, para ti não acabar entortando o teu pincel. Então, tu sempre vai girando o teu pincel e tirando as cerdas ao redor e deixando as cerdas do meio do pincel. É isso que vai fazer o teu esmalte não entortar e aí tu consegue deixar ele bem mais fininho, facilitando assim para fazer a francesinha unha curta. Então, essa dica é uma dica bem bacana, principalmente para quem está iniciando e ainda não tem muita prática na hora de fazer francesinha bem fininha. Pode ter certeza que essa dica vai facilitar bastante. Pincel adaptado e agora a gente vai fazer a francesinha. Fazendo dessa forma, com o pincel bem fininho, já vai facilitar bastante. Uma dica bem bacana para ti que está iniciando é carregar bem o teu pincel para não precisar repassar o pincel
pincel novamente, porque isso acaba deixando a francesinha torta e com falhas. Então é bem importante que tu carregue bem a pontinha do pincel com bastante quantidade de esmalte para conseguir fazer a francesinha de uma vez só. Percebam só, quando eu tenho que carregar o pincel novamente, eu tenho mais dificuldade de arrastar minha francesinha e fazer ela da mesma espessura. Então essa é uma dica bem importante para ti que está iniciando e tem dificuldade, carrega bastante teu pincel para que tu consiga fazer um traço reto de uma vez só, e aí a tua francesinha vai ficar mais retinha e também vai ficar sem buracos e sem falha. Muitas das vezes a gente pensa o contrário, que se colocar pouco esmalte no pincel vai ser mais fácil, mas não. Nesse caso da francesinha, tu pode carregar bem o teu pincel, porque isso vai ficar a teu favor, vai facilitar para que tu faça esse traço de uma vez só, com a mão bem firme, assim ela vai ficar mais retinha e sem nenhuma falha, sem nenhum buraco. Então pode carregar esse pincel, é claro que ele não precisa ficar pingando, mas na pontinha do pincel é importante que tenha bastante quantidade de esmalte, e isso vai te ajudar e vai facilitar em fazer esse traço mais retinho e também de fazer todas as unhas com a mesma espessura. Francesinhas feitas em todas as unhas, e agora a gente vai dar o acabamento com o esmalte translúcido, que com certeza é o mais difícil de aplicar, principalmente para ti que está iniciando agora e tenho certeza que essa é a tua maior dificuldade. Mas não te preocupa que o esmalte cintilante vai dar uma ajudinha para esse esmalte não borrar. Tem algumas dicas que eu quero passar para vocês sobre esmaltes translúcidos. Para aplicar esse tipo de esmalte com pouca pigmentação e que mancha com facilidade, a gente precisa sempre ter a mão bem leve e carregar um pouquinho mais o pincel. Vocês vão perceber aí que durante a esmaltação com esmalte translúcido, eu carrego bastante o pincel do esmalte para que eu consiga deslizar ele com bastante delicadeza e não sair arrastando ele pela unha. Outra dica bem importante é logo de cara e fazendo a palitação unha por unha. Então, esmaltou a unha com esmalte translúcido, já vem fazendo a palitação para que ele não fique com aquelas bordas grossas, aquele acabamento feio ao redor da cutícula. Então, percebam, pincel do esmalte bem carregado, eu venho com a mão bem leve e apenas espalho esse esmalte por toda a unha, sem passar muitas vezes o pincel e sem colocar força na minha esmaltação. Logo depois eu já venho com o palito fazendo a palitação e eu passo o palito várias vezes ao redor da cutícula até que o esmalte pare de escorrer, porque assim eu consigo um acabamento bem fundinho. Então isso é bem importante, a palitação tem que ser feita com bastante capricho e passo o palito quantas vezes for necessário. Novamente, vocês vão notar que durante a esmaltação eu carrego bastante o pincel, às vezes eu preciso pegar mais um pouquinho, mas eu evito de fazer isso, porque quando tu acaba tendo que carregar mais o pincel, dificilmente tu vai pegar a mesma quantidade do que na primeira camada. Então, acaba ficando um pouquinho manchado, então evitem de ter que recarregar o pincel na mesma unha, tá? Então, sempre capricha um pouquinho mais na quantidade de esmalte para que tu não precise recarregar o pincel e consiga um branco na mesma intensidade na unha toda. Isso também vai facilitar para que não fique com manchas. Uma coisa bem importante de lembrar vocês é que o esmalte translúcido, depois de seco, ele acaba ficando um pouquinho mais branquinho e acaba sumindo pequenas manchas que podem acontecer durante o processo de esmaltação. É claro que não pode ficar com aqueles buracos enormes na esmaltação, porque não vai sumir. Mas algumas manchinhas que ficam na hora da esmaltação, elas somem conforme o esmalte translúcido vai secando, porque ele vai ficando mais pigmentado, vai fechando mais a cor e vai escurecer um pouquinho, tá? Então, não se preocupem em tantos detalhes. Eu apliquei também o mesmo esmalte no dedão pra gente ver a diferença que vai dar apenas com cintilante por baixo, cintilantes diferentes. E no vídeo vocês já vão notar bastante diferença. Outro ponto importante de lembrar vocês é na hora de finalizar a tua unha. Sempre que tu esmaltar com esmalte branco, o extra brilho ou top coat vai fazer toda a diferença no acabamento final. Se tu quiser que a unha continue bem branquinha, tu vai utilizar um extra brilho transparente. Agora, se tu quiser um acabamento mais puxado para o roxinho, que é o meu favorito, tu vai utilizar um extra brilho mais roxinho e vai sim influenciar no acabamento final.
Então, cuidem isso também. Se a cliente de vocês quer um acabamento mais roxinho, mais branquinho, tu vai ter que escolher corretamente o extra brilho que tu vai utilizar. Eu utilizei o roxinho e eu vou mostrar para vocês também como evitar de ficar com acabamento grosso depois do extra brilho. E a dica é sempre passar o extra brilho e refazer a palitação. Então, tu vai passar o extra brilho antes de fazer a limpeza da tua unha e vai refazendo a palitação unha por unha. Ou seja, passou o extra brilho, já vem fazendo a palitação para esse extra brilho não secar e não ficar com acabamento grosso ao redor da tua unha e tu não acabar perdendo aquele acabamento bem fundinho, que é o que a gente busca no final de toda a esmaltação. Então, vem com extra brilho, refaz a palitação unha por unha e aí só depois tu vai fazer a limpeza dos borradinhos da unha, né? Vai limpar os cantinhos borrados de esmalte. É importante também que tu deixa dar uma secadinha na tua unha antes do extra brilho para não sair arrastando o esmalte branco e aí tu vai acabar estragando toda a tua francesinha. Então, essa também é uma dica bem importante. Deixa o esmalte translúcido dar uma boa secadinha de 2, 3 minutinhos para depois tu vir esmaltando com o extra brilho e refazendo a palitação. Lembrando que tu vai refazer a palitação unha por unha. Agora eu vou mostrar para vocês a diferença que deu entre o dedão e os outros dedos que ficaram mais branquinhos. E esse resultado foi só porque eu utilizei o cintilante diferente um do outro. Então, o meu dedão ficou com acabamento bem mais transparente, mais translúcido do que as outras unhas. E esse foi o resultado final. Depois é só limpar bem os cantinhos e tá pronta a nossa francesinha. Olhem só, ela ficou sem nenhuma mancha. Desculpem, lindona, se a luz estourou um pouquinho, mas é que esmalte branco é bem difícil controlar a luz. Dependendo do movimento que eu faço, acaba estourando um pouquinho a luz. Mas vocês conseguem ver que não ficou com nenhuma mancha. Ficou com o acabamento perfeito. Ainda faltou tirar alguns borradinhos ali, mas ficou com a esmaltação perfeita. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Uma francesinha com a esmaltação sem manchas. Lembrando sempre da dica do cintilante. Cintilante mais branquinho e cintilante mais ralinho vai influenciar no resultado final, assim como os translúcidos e o extra brilho. Tudo isso vai influenciar na tua francesinha. Com essas dicas, eu espero muito que tu tenha escolhido aí qual a combinação perfeita para tua francesinha favorita. Deixa para mim aqui embaixo o que tu achou desse vídeo, quais os esmaltes que tu mais gosta de usar na tua francesinha. Comenta aqui para mim. Quem sabe eu trago um vídeo mostrando a tua francesinha favorita por aqui. Eu espero muito, minhas lindonas, que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha te ajudado. Não esquece de deixar o teu like, que ajuda muito o canal. Também me ajuda a trazer mais vídeos assim aqui para vocês e saber o que vocês gostam de ver por aqui. Eu te espero lá no meu Instagram para conteúdos exclusivos e para tirar qualquer dúvida que tu tenha ficado. É só me mandar uma mensagem por lá. Então eu vou encerrando o vídeo de hoje por aqui, minhas lindonas. Um beijão e até o nosso próximo vídeo. Tchau!